Bom dia. Então, a primeira pergunta que nós temos a fazer é como é a convivência com as pessoas que possuem o TA? Bom dia. A convivência com os alunos atípicos, principalmente os TEAs, ela gera em nós algumas questões preocupantes, mas acima de tudo muito desafiadoras, porque cada TEA tem sua especificidade. Nenhum autista é igual ao outro. E como nós não consideramos o autismo uma doença e sim um transtorno, nós temos que atendê-los mediante a capacidade de cada um. Cada um tem um jeito de agir, de ser, de pensar, cada um tem uma forma de se expressar. Então, nós temos que olhar para o autista com o potencial e não com as suas dificuldades. Então, é esse potencial que ele nos apresenta que vai nos trazer, mediante uma programação, a uma formação pedagógica para trabalharmos com eles. Uma pergunta. Bom dia. O que vocês tentam fazer sobre a adaptação desses alunos atípicos na escola com seus colegas de sala? A gente sabe que muitas das vezes acaba ocorrendo um certo preconceito ou até dos alunos, às vezes, se assustarem com as pessoas atípicas por elas justamente não conhecerem as pessoas ou como funciona, como elas funcionam, como elas agem e como elas pensam. Então, como que vocês fazem para lidar com isso em sala de aula e adaptar os alunos na sala de aula com uma boa interação entre eles? Tá, vamos lá, então vamos por partes. Nós temos alguns alunos, TEAs, que eles têm a necessidade de uma auxiliar pedagógica, uma auxiliar de sala, que são aqueles TEAs nível 3 de suporte, nível 2 de suporte, onde tem os déficits intelectuais, oralidade. Então, eles já estão sendo amparados por essas profissionais que vêm ao encontro dessa parte pedagógica, ajudando. A atividade deles são todas adaptadas, né? O material deles é todo adaptado, porém nós temos alguns autistas de nível 1 de suporte que não têm a necessidade de ter um profissional para auxiliá-los. Eles são sem nenhuma dificuldade cognitiva, mas com algumas dificuldades na socialização. O que acontece? Acontece que antes de estarmos trazendo esse aluno, nós preparamos essa sala, porque muitos alunos têm assim uma rigidez, uma dificuldade na questão do barulho, na questão do movimento da sala, na questão de troca de professores e de material, e eles acabam desregulando. O que é desregular? É passar por um comportamento mais agitado, passar por choro, passar por momentos esses de maior dificuldade. Então, a sala, ela também é preparada tanto para esses alunos que têm os profissionais que os ajudam, como aqueles que não têm a necessidade de um profissional, de um auxiliar de sala, para olhar para eles de uma maneira respeitosa. Ou seja, eles pertencem ao grupo, eles fazem parte do grupo. Então, eles têm que ser colocados dentro do grupo para as atividades em grupo, nas aulas de robótica também para as atividades que são necessários o auxílio de mais de uma pessoa. Também eles são colocados na arte, no laboratório de arte, no laboratório de ciências. Então, a primeira coisa que se faz, que nós orientamos, é que os professores, que eles vinculam com os alunos, qualquer aluno como esse TEA vai ter que ser vinculado. Às vezes existe um pouquinho mais de demora de fazer essa vinculação, um pouquinho mais. Então acaba assim, demorando um pouquinho mais para ter também uma resposta desse aluno atípico.
Você vê que a gente tem falado de aluno atípico, aluno TEA, nós não temos somente o TEA, nós temos outros alunos atípicos dentro de transtornos, que eles também precisam ser olhados e colocados dentro dessa sala como com aquilo que a gente fala do pertencimento. Todos pertencem, todos devem ser olhados e acolhidos. Por quê? Porque todos nós temos dificuldades. Ninguém aprende da mesma maneira, mas todos aprendem de alguma maneira. Certo, muito obrigada. A próxima pergunta. Como vocês fazem para deixar a educação mais inclusiva? Incluir os alunos nessas atividades, em grupos de sala de aula, vocês fazem gincanas, vocês fazem um acolhimento em sala de aula com os alunos, com os professores, vocês explicam como que funciona as atipicidades deles e coisa do tipo em sala de aula ou o quê? Olha, isso é uma questão assim bastante complexa. Por quê? Porque eu também não posso abrir muitas questões porque são de cunho muito pessoal, mas eu falo para os professores e para os alunos de uma maneira geral. Então, eu digo que há um funcionamento diferente para os alunos atípicos e que esse funcionamento diferente precisa ser olhado com respeito no sentido de que não é para ser criticado, ninguém deve ser criticado. Né? É a mesma coisa que eu não tenho habilidades para matemática. Então, eu realmente acabo tendo muito mais dificuldade do que o outro que tem habilidade para matemática, né? Mas o capacitismo ele não está só envolvido na questão dos alunos da inclusão ou das necessidades especiais. O capacitismo pode também estar sendo colocado por eu ser mulher. O capacitismo também pode ser colocado porque eu tenho uma dificuldade na matemática e eu sou olhada com as dificuldades. Então, o que eu coloco para os professores é a potencialidade. Vamos olhar a potencialidade, vamos olhar para aquele aluno com o que ele tem, né? Aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele pode dar conta, da maneira que ele pode dar conta. Então, a gente às vezes coloca um limiar altíssimo de produção, de notas, né? Quando eu coloco que, para mim, o aluno nota 10 é muito preocupante, é porque eu também olho para aquela questão das suas dificuldades emocionais. Então, dentro de um processo, hoje nós estamos falando da inclusão, do capacitismo, mas eu tenho muito mais situações que nos reportam capacitismo, não só entre os alunos atípicos, mas dentro de um movimento que a sociedade faz. Então, os meus professores, eles são levados ao conhecimento do que cada um pode, do que cada um está dando conta, e que poderá dar conta, e os alunos também. Eu tenho algumas dificuldades, eu não sei se nós vamos falar isso mais à frente, de que alguns pais têm preconceitos sobre a inclusão. Mas vamos ver se a gente fala isso daqui a pouquinho. Ok, muito obrigada. Bem, os professores aqui do colégio recebem formação especial para lidar com os alunos atípicos? Os professores recebem, sim. A gente faz estudo de caso, nós conversamos com os professores, nós fazemos o PEI, que ele é um programa de educação inclusiva. Então, esse programa pedagógico, ele é todo trabalhado para aqueles alunos que têm um nível 3 de suporte, onde tem a necessidades das mudanças de conteúdo, né? Então, os conteúdos são todos adaptados, os professores são levados a conhecer, é dado também, trazendo profissionais para falar com eles, para conversar com eles sobre isso. Então, eles
tem de nós também, enquanto coordenação, eles têm também um acolhimento. Não é fácil, não é todo mundo que olha de uma maneira tranquila para isso, gente. Não é preconceito, mas é o que cada um carrega dentro de si. E eu, como orientadora, também tenho que olhar para esse adulto, para esse professor, sabendo que ele também tem as dificuldades e as demandas dele, e olhar para ele também com acolhimento, para que eu possa fazer alguma mudança comportamental, alguma mudança de atitude. Porque não é todo mundo que olha para a inclusão de uma maneira muito tranquila, porque carrega preconceito também. O adulto carrega o preconceito. E isso precisa ser o quê? Quebrado, modificado. Isso não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. Esse professor, ele não foi dentro da faculdade, dentro da universidade, trabalhado. Então, dentro de uma grade curricular da pedagogia ou de letras, é mínimo que se fala sobre inclusão. É mínimo, ainda é. Ou seja, as escolas recebem os alunos de inclusão, é uma realidade que não tem volta, é uma realidade que hoje já está dentro das escolas e que nós precisamos ter não somente os professores, mas como equipes pedagógicas, como os tios da cantina, a tia da limpeza, a tia do pátio, também sendo, vamos dizer, orientada para um bom atendimento. Porque, querendo ou não, quando você não é orientado, quando você não entende, você gera um capacitismo com frases extremamente limitadoras e comportamentos limitadores para esses alunos que estão na inclusão. O conceito é estrutural, sim. Você tem a ideia de que em outras instituições, eu trabalhei na PAI, e na PAI, o que na verdade é comum, né? E ter todas as crianças a deficiência intelectual, todas elas com autismo, síndrome de Down, que não, algumas delas não vão para uma escola regular, porque não é que elas não têm capacidade, elas não dão conta, pela própria dificuldade que essa criança tem. Ela não tem a tolerância de estar em uma sala de aula, nem todos têm a tolerância de estar em sala de aula. Nós que, vamos dizer, somos típicos, é muito difícil estar dentro de uma sala de aula durante 50 minutos ou durante um período todo, das 7 da manhã ao meio-dia e meia. Aquela carteira incomoda, a sala de aula incomoda, o barulho incomoda. Nem todo aluno atípico tem tolerância, porque como nós temos muitas dificuldades, e essas dificuldades dentro de um aluno atípico, elas são neurológicas, elas também têm a questão comportamental. Então, como nós que temos recursos internos, como nós trabalhamos, temos filtro, eu estou de saco cheio, mas eu vou ficar mais 10 minutinhos tolerando ficar em sala de aula, mesmo que doa meu bumbum, mesmo que doa as minhas costas, eu vou ficar um pouquinho mais porque eu tenho que terminar aquela aula. Dentro de um aluno atípico, aonde ele tem um nível um pouco mais alto, que é um nível 3 de suporte, ele não tem tolerância. Estar em sala de aula, para ele, ter que ter um tempo mais reduzido. Então, não para todos, mas para esse nível 3. Então, por isso que muitas vezes você não vai ver aquele aluno dentro da sala com os outros colegas. E nem por isso ele está sendo retirado porque ele está atrapalhando. É porque ele não tem a tolerância. É porque ele não consegue estar ali. Neurologicamente falando, ele não tem estrutura para sustentar esse período, esse tempo todo. Tá? Então, nem tudo que a gente olha, que a gente vê, a gente realmente pode criar conceitos, ideias ou valores daquilo que está certo ou errado. Um aluno, quando ele é retirado de uma sala porque ele está em crise, porque ele desregulou,
Eu não posso, ele vai estar em sofrimento. Então eu não posso deixar ele tem que ficar na sala de aula, ele tem que ser retirado da sala de aula. E nem por isso eu estou também traduzindo isso como o quê? Um capacitismo. Na verdade, eu estou trazendo ele para uma melhor forma dele se regular, dele entender que existe um tempo para ele poder ficar mais tranquilo. Acho que era isso que eu precisava colocar sobre essas questões, tá? Eu acho que é isso. E agora eu acho que eu vou para a última pergunta, que é a pergunta do Caio. Bem, eu tenho um primo mais novo que é autista, não sei o nível de suporte, mas como é a convivência interna da, da equipe toda aqui do colégio com os alunos que são do TEA ou têm a síndrome de Down? Eu acho assim, eu acho que o convívio não é uma coisa assim para banalizar. Ele precisa ser um convívio muito cuidadoso, porque, como eu disse, nós típicos temos filtro e temos, neurologicamente falando, condições para uma regulação imediata quando nós somos frustrados, chateados, quando existe alguma coisa que nos incomoda, verbalizando, porque emocionalmente nós trabalhamos isso com uma certa rapidez, né? E refletimos, colocamos isso para fora de uma maneira, vamos dizer, adequada, que a sociedade nos coloca para fazermos, ok? Muito bem. O autista, mesmo que ele seja nível de suporte leve, que isso é extremamente preconceituoso, dizer que o autismo é leve, o autismo é moderado, o autismo é grave, hoje não se usa mais isso, graças a Deus. Por quê? Porque mesmo aquele que tem um autismo leve, ele tem os nuances e as dificuldades para a lida no dia a dia, para a lida no dia a dia, né? Então ele também vai reagir com mais dificuldade e a gente tem que olhar isso com muito respeito. Primeira coisa, Caio, é não banalizar. Dizer, ele dá conta. Não. Primeiro, a gente tem que olhar com respeito. Segundo, ter o apoio da família. Porque o que acontece? Na família, o ambiente é mais protegido. Ele está num ambiente protegido. Na sala de terapia, onde ele vai para as terapias, o ambiente é mais protegido. É o terapeuta e o paciente. É o filho, a mãe, o pai, os irmãos, o avó, quando é ambiente familiar. Aqui não. Aqui ele está num ambiente extremamente complicado. Ele está num ambiente onde os pares, muitas vezes, não olham da mesma maneira que a família olha. Então, nós temos uma série de estímulos. Vocês estão vendo que nós estamos com uma série de estímulos aqui agora. O sinal, a corrida, o telefone, a entrada aqui na sala gritando. Então, para um TEA, isso é muito perturbador. Então, lidar com eles exige um certo cuidado. Não é um certo limite, mas é um certo cuidado, tá? Como, na verdade, você às vezes, Caio, vai ter um dia que você não tá bem, você tá mais chateado. E às vezes você sai da sua sala e vem buscar ajuda, tá tudo bem. Às vezes o TEA, ele não consegue vir e fazer o movimento da ajuda, de buscar essa ajuda. Então, nós temos que ter esse olhar cuidadoso para com ele. Acho que eu respondi? Beleza. É isso, finalizamos a entrevista por aqui, do grupo Neurocast, do qual nós abordamos o assunto do capacitismo no Brasil, nas escolas, e de como a sociedade age diante a isso. A nossa entrevistada foi a Regina, e encerramos por aqui a entrevista.